Olá pessoal, falamos no nosso aparelho psíquico, consciente, inconsciente, id, ego, superego. Lembra que eu falei com vocês? O id é movido pelo princípio do prazer, o ego pelo princípio da realidade e o superego pelo princípio do fazer, pelo princípio da exigência, pelo princípio da perfeição. Eu tenho uma figurinha aqui que você está vendo. Nessa figurinha eu coloquei aqui o conflito psíquico. O id diz, eu quero agora. O ego diz, eu não posso, não é possível, não dá. E o superego diz, pessoas legais não fazem isso. Vou colocar um exemplo. A criança vai com a mãe no supermercado. A mãe vai fazer compra de arroz, feijão, carne, batata, legumes, macarrão e assim por diante. A criança vê um brinquedo. O brinquedo custa R$300. A criança quer o brinquedo. Olha o id aí presente. A criança quer o brinquedo. O id aparece. O ego representa a mãe, que é ela que vai ter que lidar e dizer, não é possível, não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo. Quando a mãe diz, não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo, o id vai extrapolar. A criança vai cair no chão, ela vai brigar, vai xingar, vai rolar no chão, vai dizer eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Por quê? Porque ela quer o princípio imediato. A mãe é regida pelo princípio da realidade. E qual é o superego? É aquele pai, ou pode ser a própria mãe, com aquela voz moral que diz, que feio, Jesus não gosta de criança que faz birra. Olha o superego presente. Ou o superego diz, que coisa ridícula, pessoas maduras não fazem isso. Tá? Então aí está o id, o ego, o superego. Ah, como acontece isso na vida de uma pessoa adulta? É simples. Como acontece isso? Acontece que o adulto é movido pelo princípio do prazer também. E o adulto às vezes quer uma satisfação imediata. Vou dar o exemplo. Você percebe que eu gosto muito de pontuar com exemplos reais. Por quê? Na faculdade, quando a gente estudava psicanálise, por exemplo, psicologia, ou quando a gente estuda, a gente gosta de ter um exemplo claro, concreto, para lidar com o abstrato. Né? A relação concreto-abstrato é muito forte. Então, quando a gente é criança e o professor diz 1 mais 1 são 2, a criança não entende que 1 mais 1 são 2. Aí o professor faz assim, olha. Ele pega uma caneta e outra caneta e diz 1 mais 1 são 2. A criança então conta 1, 2. É através da relação abstrata, concreta, concreta, abstrata, que você vai abstrair o conhecimento. Então, quando você vê uma teoria e não vê a prática dessa teoria, você tem dificuldade de entender, de introjetar, de simbolizar a teoria. Então, vou dar um exemplo claro. O cara tem 50 anos de idade, ele é casado, trabalha numa empresa. A secretária dele dá em cima dele, ela tem 25 anos de idade. E aí, o id dele, a carne dele, como já falamos, a natureza humana deseja o prazer. Deseja o prazer. O superego dele, que é a religião, que é a igreja, que é o pai, que é a mãe, que é a voz do vô, do avô, é a voz de Deus, diz, isso é pecado, isso é errado. Crente não faz isso. Cristão não adultera. Quem é que vai lidar com isso e quem é que vai trazer o equilíbrio entre o id, que quer o prazer, o superego, que diz não é possível fazer isso, que é o imperativo da lei, da regra. Quem é que vai trazer o meio termo e vai negociar com o id e com o superego? É o ego, é o princípio da realidade. Olha aqui, se você sair com essa mulher, você pode sair com essa mulher. Você tem que olhar para as consequências. E quais são as consequências? Pode ser que você perca o seu casamento, que a tua mulher descubra, teus filhos saibam. Você vai romper com a tua relação conjugal. Estão errado, é pecado. Você vai romper com a tua comunhão com Deus. Então, sempre é o seguinte, o id quer o prazer, o superego quer punir a pessoa que faz, e é o ego que tem que dar conta de tudo isso. Na verdade, quem sofre é o ego.
Porque o ego fica num conflito entre o superego que diz não, que é moral, que é ético, e o id que quer o prazer imediato. Por isso que as pessoas surtam. O que é um surto? O surto é a pessoa não consegue suportar uma pressão do id, que quer a satisfação, e do superego, que quer uma punição. Então, diante de uma pressão de um lado e de outro lado, o ego surta, o ego rompe com a realidade. A pessoa rompe de tal maneira que ela pode ter um surto esquizofrênico, um surto de raiva, de ódio, de ressentimento, por não suportar tamanha pressão de ambas as partes. Tá bom? Bom, vamos ver o recalque. O que é o recalque? O recalque é uma atuação do nosso psiquismo, do nosso sistema psíquico, que vem para, primeiramente, separar consciente do inconsciente. O que o recalque faz? O recalque originário, primário, primeiro, original. Esse recalque primário, ele vem clivar. O que é clivar? Separar consciente do inconsciente. Por quê? Porque as experiências traumatizantes e doloridas que vivemos a partir da nossa infância, que nós não queremos encarar, o nosso psiquismo automaticamente não deleta. Ele joga para a periferia. Vamos pensar numa cidade que tem o centro da cidade e tem a periferia. Tá? Então o centro da cidade é onde tudo acontece, é o nosso ego. A periferia é onde estão os crimes, a maldade, abusos, drogas, violência. Aqui está o nosso inconsciente. Vamos pensar uma cidade, os prédios, as casas, as lojas. E vamos pensar o inconsciente como aquilo que acontece debaixo da terra, que são os canais de esgoto, de água, onde tudo que é ruim fica lá escondido e guardado. Então, o nosso aparelho psíquico automaticamente recalca, cria uma barreira entre consciente e inconsciente para nós não sofrermos com situações que nos são insuportáveis. Segundo o recalque, é um recalque que cria mecanismos proibidos que enviam para o inconsciente mecanismos que são proibidos para a nossa consciência. Tá? Por exemplo, quando eu atendo mulheres que sofreram abuso sexual, eu pergunto como é que foi isso? Quem que abusou de você? Quais foram as circunstâncias? Elas têm enormes dificuldades, tantas vezes, de relembrar situações que lhe causaram tanto trauma, tanto temor, tanta dor e tanta angústia. A pessoa fala assim, me lembro tão pouca coisa da minha infância. Eu tenho uma ou duas ou três lembranças da minha infância. Mas o fato de não ter lembrança não quer dizer que a lembrança não existe. A lembrança existe, mas ela está num compartimento chamado inconsciente. E por que ela não vem à tona? Porque me é sofredor demais. E toda vez que a gente tem uma lembrança que nos faz sofrer demais, a gente acaba por colocar isso no nosso inconsciente. Então o inconsciente recalca aquilo que nos é proibido, que nos é demais dolorido. E o terceiro tipo de recalque é o recalque dos atos falhos, dos xistes, sintomas, sonhos ou lapsos. Nós recalcamos essas coisas para que elas não venham à tona porque nos é muito sofredor ou porque nos é muito pecador demais. Por exemplo, um comportamento sexual de uma pessoa. O cara fica tentando recalcar o desejo sexual que ele tem. Ele recalca tanto que de repente isso estoura e vem à tona. Por que vem à tona? Porque tudo que a gente recalca, isso vai aparecer. É o que o Freud chamava de retorno do recalcado. Tudo que você joga para a periferia, um dia volta para o centro da cidade. Tudo que você recalca nesse quadradinho, nesse quartinho, isso vai voltar. Voltar em forma de ato falho de linguagem, voltar através de xistes, voltar através de sintomas que as pessoas têm, que aparece bastante na clínica isso, de lápis ou de sonhos. Os sonhos, então, gente, é uma maneira tremenda de tudo aquilo que a gente fica recalcando voltar à consciência muito, e volta muito à consciência mesmo, tá bom?
Outra coisa do nosso aparelho psíquico é o ego sintônico e o ego distônico. Sempre você tem a apostila e você pode acompanhar. O que é um ego sintônico? O ego sintônico é um comportamento que a pessoa tem no seu ego, em que tudo que ela faz é aceitável de acordo com aquilo que ele acredita que pode ser aceitável. Por exemplo, a pessoa tem uma orientação sexual homossexual e para ele isso é normal. Ele não tem um conflito psíquico entre o seu comportamento sexual e a sua moral, tá? Então ele é homossexual ou ele é bissexual e para ele isso é totalmente normal. Ou a pessoa tem um ego sintônico de dizer que ela é uma fofoqueira, por exemplo. Vou usar o termo da fofoca. A pessoa é fofoqueira. Ok, ela é fofoqueira e ela acha que isso é totalmente normal. Ela não se toca de que esse comportamento é fora de um padrão bíblico. Eu estou falando de padrão bíblico, tá bom? Não estou falando de padrão social. Eu estou falando de padrão bíblico. Eu não estou falando de padrão social. Então, biblicamente, a fofoca é um mal. Mas para essa pessoa é totalmente normal. Então, o ego sintônico é uma pessoa que tem um comportamento e para a sua moral, para a sua ética, é condizente, é harmonioso. E o ego distônico? O ego distônico é um ego no qual a pessoa tem um comportamento não condizente com a moral que ele carrega dentro de si. Por exemplo, ele tem um comportamento de mentir. E quando ele mente, ele sente-se mal por mentir. A sua consciência acusa de que aquilo é errado. É um comportamento dissonante. Sabe o que é um dissonante? Quando você pega um violão e toca uma posição dó, ré, ou mi, e uma nota não está em acordo, ela está em dissonância. Você tem que pegar, então, o violão e afinar de acordo com o diapasão para que todas as cordas estejam em consonância. O que é consonância? O som de acordo com som, no mesmo som. E a dissonância é um som que não está de acordo com o som. Então a pessoa tem um comportamento dissonante com a sua realidade, com a sua moral, com a sua ética. Por exemplo, um comportamento abusivo, compulsivo, erótico, um desejo não condizente com a sua realidade. Ou, por exemplo, como já citei, o caso de um rapaz que tem um desejo homossexual, um desejo sexual para um outro rapaz, ou uma moça que tem um desejo sexual para uma outra moça, ou um homem casado que tem um desejo sexual para uma outra mulher. E ele olha para dentro de si e ele percebe que esse desejo é dissonante, dissoa da sua moral, e ele começa a sofrer. As pessoas só fazem terapia porque existe um ego distônico ou dissonante. Se não houver um ego dissonante, a pessoa não vai fazer terapia. Porque o que leva a pessoa ao atendimento é uma pessoa que está sofrendo por uma ação que ela tem e por algo dissonante com essa ação. Então, por exemplo, tem gente que é muito ego sintônico, ela não se percebe. Vou concluir essa parte com você sobre o que é um ego sintônico. O ego sintônico é uma pessoa que não se percebe. Eu atendo gente que você começa a conversar com a pessoa e você vê que aquela pessoa é narcisista, potencialmente narcisista, quer que o mundo gire em torno do seu umbigo, é chata, é arrogante, é uma pessoa insuportável, intolerável e ela não se percebe. Ela não se percebe. Você fala, você conversa e ela diz assim, nossa, como tem gente invejosa, como tem gente insuportável, como tem gente que não tem desconfiômetro. Ela é uma pessoa que não tem desconfiômetro e ela não se percebe. Você conversa com uma pessoa assim que é invejosa, você percebe o quanto a pessoa é invejosa e ela diz assim, nossa, como as pessoas têm inveja de mim. Ela é invejosa. Então, uma pessoa que tem um ego sintônico, ela não se percebe. E não tem tratamento para as pessoas que não se percebem.
O que eu posso fazer com alguém assim? É pedir que o Espírito Santo traga à tona o que está escondido, para que ela possa começar a ter um sofrimento psíquico e começar a olhar para dentro de si e dizer assim, preciso de tratamento. Eu gosto de um texto bíblico bastante, que é Isaías 6. Quando você vê Isaías 6, você verá que inúmeras vezes Isaías está falando assim, ai da Síria, ai da Babilônia, ai dos que trazem e dizem do mal para o bem e o bem para o mal. Isaías, por inúmeras vezes, vai criticar o outro. Quando Isaías vê o Senhor, ele diz assim, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que quer dizer isso? Isaías se percebeu. Até então Isaías não se percebia. Quando Isaías se percebe, ele diz, ai de mim. O ego sintônico não se percebe. Ele só vai se perceber quando Deus trouxer à tona, revelar a sua verdadeira natureza terrena. Paulo dizia, ai de mim, miserável homem que sou. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Então, um ego sintônico precisa, como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, sonda-me, mostra-me. Sondar, no sentido grego, é quando existe uma pedra e debaixo dessa pedra um monte de baratinha, de bichinho, de caranguejo. Então, quando você arranca essa pedra, você traz à tona o que está escondido. Né? Então Deus traz à tona. Então esse é o ego sintônico, não se percebe. E o distônico é aquele que sofre diante de uma situação que lhe é muito sofredora. Né? Então ele percebe que ele é chato, que ele é intransigente, ele percebe que ele é fofoqueiro, que ele é futriqueira, ele percebe que ele é narcisista e ao perceber ele busca ajuda, ele busca terapia. Se ele não se perceber, nunca haverá ajuda. Bom, já falei do princípio do prazer, princípio da realidade, que o homem é governado pelo princípio do prazer, da realidade. O princípio do prazer é o princípio que leva a gente a sempre fugir de uma situação difícil, dolorosa, né? E a gente vai buscar sempre o prazer, a satisfação, porque nos é muito insuportável viver a realidade. Você pode ser alguém que não cometa um pecado de princípio de prazer, por exemplo, adulterar, usar droga. Não, nós não fazemos isso muitas vezes. Mas o princípio do prazer pode ser assim, estou muito angustiado, estou muito aflito. O que eu faço? Como uma barra inteira de chocolate. Estou muito aflito, muito angustiado. O que eu faço? Eu vou comer uma pizza inteira. Eu tinha uma paciente que eu atendia e ela dizia assim, eu tenho muita angústia, tenho muita tristeza dentro de mim. E o que eu faço? Eu peço uma pizza, eu como sozinha uma pizza inteira. Porque é um prazer. Porque o prazer não se resume só no sexual, no pornográfico, ou na mentira, no engano, na droga, por exemplo. O prazer pode ser também beber, pode ser também uma situação que lhe dá um prazer para lhe dar um alívio de toda a situação que lhe é muito estressante. Então, o prazer, o princípio do prazer busca satisfação. E o princípio da realidade coloca limites a tudo isso. O princípio da realidade limita o prazer, faz um corte, impede essa busca intermitente e cessante do prazer. Bom, a gente sabe que isso acontece conosco. Eu busco o prazer numa situação estressante. Eu vou comer alguma coisa que me faça bem. Mas a gente sabe que todas as vezes que a gente rompe com a realidade e busca só o prazer, nós vamos sofrer consequências. No caso da comida, engordar demais, colesterol elevado, triglicérides elevado, problema de uma diabetes, uma obesidade, porque toda vez que a gente se dá muito ao princípio do prazer e esquece a realidade, nós vamos sofrer consequência. Todo desejo tem a sua consequência. Nós temos que ter em mente isso. E você precisa ensinar para as pessoas nas quais você está atendendo que ela pode viver qualquer tipo de prazer, tá?
Deixa bem claro isso. A pessoa quer errar, quer adulterar, quer cometer um ato libidinoso, usar droga, ela pode fazer o que ela quiser. O que você tem que colocar para ela é o seguinte: qual é o preço que você paga diante do seu prazer? Todo prazer tem um preço, e eu vou sofrer as consequências por esse preço. Davi dizia assim, que quando ele pecou e errou com Betsabá, e ele errou mesmo com a mulher que ele adulterou, ele sofreu toda a consequência da sua própria escolha. Eu gosto muito de usar a Bíblia, porque nós estamos trabalhando no aconselhamento pastoral com a Bíblia. E olha o que Tiago diz. Quando vocês forem tentados, a palavra tentado do grego é peirasmos. Peirasmos é a mesma palavra para provação. Tanto provação e tentação é a mesma palavra grega. O que diferencia é a circunstância. Provação me leva a crescer, tentação a cair, a derrotar. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído. O termo atraído do grego é uma isca, pelo seu próprio desejo. O termo grego aqui é mau desejo, um desejo forte. É o termo epsimia do grego. Ele vai dizer mais, que nos conduzem, nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. O desejo não é pecado. Você não pode dizer para a pessoa que o desejo é pecado. O desejo todos nós temos. O desejo não é pecado, mas o desejo pode levar ao pecado. Cada um é atraído pelo seu próprio mau desejo, que dá a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve, gera a morte. Tiago então diz na versão de Eugênio Peterson: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que me está tentando. Ceder à tentação é decisão nossa. Volto a dizer, o desejo não é pecado, o ceder ao desejo é o pecado. Atendi uma moça que era do louvor de uma igreja e que ela começou a ter um desejo pelo líder do louvor. O líder do louvor era casado e ela era casada. Ela foi para o pastor e disse do que ela desejava. O pastor então a afastou do louvor, disciplinou ela, impediu de tomar a ceia e fez ela ir para a igreja em público confessar o seu desejo pelo rapaz do louvor. Coisa absurda isso. Por que é absurdo? Porque esse mesmo pastor vivia em adultério com uma outra mulher da igreja. Mas ele quis mostrar com isso que o desejo da mulher era pecaminoso. Não é verdade. O desejo não é pecaminoso. Todos nós desejamos. Todos nós temos desejos. Por exemplo, quem nunca teve um desejo, uma vontade de pegar alguém, cortar, fazer um picadinho de alguém na vida? Quem nunca teve desejo de dar um murro em alguém, dar um piripaque, surtar, brigar? Todos nós temos desejos. A questão é se esse desejo vai nos controlar ou não. A questão é se vamos deixar com que isso vai nos levar adiante ou não. Então, por isso que ele diz, ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E, quando o pecado tomar conta, o resultado é a morte. Então, entre o prazer e a realidade, há um desejo. E esse desejo pode ser vivido ou não, mas você tem que mostrar para as pessoas que todo desejo tem um preço a ser pago. A verdade é uma coisa só, queridos. Ou nós pagamos o preço pelo desejo, ou nós pagamos um preço pelo sintoma, mas nós vamos pagar um preço. Eu vou falar mais para frente sobre sintoma e o que acontece conosco, tá bom? Então, processo primário é princípio do prazer e processo secundário é o princípio da realidade. Pensemos sobre isso e ensinemos as pessoas a entenderem qual é o desejo e qual é o preço que ele paga pelos seus desejos. Até a próxima aula.